O primeiro de tudo, que é o que eu sempre ensino nos meus cursos, né? O que a gente precisa pensar? Você precisa limpar o organismo, você precisa detoxificar o corpo. Não adianta simplesmente sair excluindo coisa. Teve uma paciente minha, alguns anos atrás, que fez um teste de intolerância alimentar por IgG, que investigava 221 alimentos. Desses 221, 90 ou 91, eu não me lembro agora, 90 alimentos, ela deu hipersensibilidade e intolerância. Eu fiquei muito encucada com aquilo, pedi para o laboratório, entrei em contato, pedi para repetir e deu muito aquele valor. Então o que a gente tem que pensar? Por que uma pessoa está reagindo com uma intolerância a 90 tipos de alimentos diferentes? E são coisas que muitas vezes a gente não imagina. Gengibre, semente de mostarda, canela, água de coco. Geralmente a gente pensa que é só glúten e lácteos, não é verdade? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar: como fazer descontaminação de terreno biológico. Então, primeiro de tudo, fazer detox de metal, detox de parasita. A gente precisa cuidar da permeabilidade de estômago, cuidar da permeabilidade de intestino. Recentemente eu usei antibiótico, detox do antibiótico. Recentemente eu usei corticoide, detox do corticoide. Recentemente eu usei antialérgico, detox do antialérgico. Recentemente eu tomei vacina, detox da vacina. Quando a gente fala nesses detox, todos os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, uns mais, outros menos. Então é limpar o corpo desses resíduos, desses corantes, conservantes, estabilizantes, desses outros agentes que são presentes no medicamento, além daquele princípio ativo. Então, só de você limpar o corpo do paciente, eu te garanto, você já vai perceber que muitos daqueles sintomas, eles vão diminuir ou talvez até desaparecer. Feito isso, dentro da minha linha, eu tento adaptar a alimentação do paciente com a visão dos alimentos por tipo sanguíneo, que aqui no Brasil eu aprendi muito com a doutora Emília, ela é minha referência nesse assunto. Vou colocar aqui o Instagram dela para vocês irem lá e pegarem mais informações. Faz a limpeza do terreno biológico, entra com alimentos mais biocompatíveis. E aí a gente pode pensar em pool de enzimas digestivas, a gente pode pensar em ativos para cuidar de intestino. Esqueçam que para cuidar de intestino só existe uma opção, que é probiótico, e existem inúmeras opções para cuidar de intestino sem ser probiótico. Se você não faz uma desparasitação antes, muitas vezes o probiótico pode ser um tiro no pé. Ele pode alimentar aquela população que está ali de bactérias, de fungos, que está em desequilíbrio, tá? Você pode pensar em caldo de ossos, você pode pensar numa marca boa, clean, de colágeno, a regeneração dessa microbiota, tá? E a gente não pode parar de pensar que por detrás de toda questão física tem sempre uma questão emocional. O que essa pessoa, né, ou você não está digerindo? O que não está descendo? O que você não está conseguindo processar dentro de você, que está literalmente parado, né? Barriga estufada, o que você está querendo repelir? E aí a gente tem algumas ervas também da medicina chinesa que eu tenho usado muito com os meus pacientes, que tem uma resposta muito interessante. Então a gente tem várias estratégias, a gente precisa saber qual que é a origem, qual que é a causa, seguir os principais passo a passo de organização do corpo. E aí, provavelmente, se não sumir, de 80% a 90%, eu te garanto que essas queixas, elas desaparecem.